cidadania é um instituto com um conceito bastante amplo, mas que em apertadas linhas significa tão somente o comportamento em que a pessoa terá a partir do momento em que ela vai para a rua, em que ela vai para a sociedade e se relacionar com outras pessoas, com outros cidadãos em seu município, em seu bairro. Então a cidadania é um regramento em que as pessoas vão se pautar de uma forma a respeitar o direito de seu semelhante, do outro contribuinte, do outro cidadão que ali habita. Importante é retirarmos do conceito de cidadania o entendimento de que temos direitos, mas também temos deveres. Existe uma balança que tem que ser equalizada. Não podemos jamais exigir mais direitos e não prestarmos as nossas obrigações, os nossos deveres, porque senão haverá claramente um desequilíbrio nesta balança. Quando entendemos sobre o nosso dever, nós temos que ter a ideia de que os deveres são normas em si, mas que precisam de uma sanção correspondente. Caso contrário, não haverá uma motivação de seguir essas normas. Portanto, algo só é um dever se, primeiramente, foi internalizado por uma comunidade e houver um comando por uma liderança nesta comunidade capaz de fazer valer aquela regra. E, caso alguém venha a desrespeitá-la, seja punido ou orientado a cumpri-la. Caso contrário, não haverá por que cumprir essa regra, por que cumprir esse dessabor em detrimento de uma vontade nossa, de um desejo nosso, que muitas vezes é em função de um privilégio, de estabelecer uma posição privilegiada e de não abrir mão de uma posição benéfica. Portanto, a partir do momento em que cedemos esse privilégio para atender o limite do direito do outro, nós estamos cumprindo um dever. Os deveres, eles surgem, como qualquer norma, para criar um ordenamento numa coletividade. Caso contrário, seria insustentável manter essa coletividade se todos pensassem de acordo com os seus próprios pensamentos e regrassem seus comportamentos a partir de seus próprios valores e princípios. Isso não daria certo, não seria sustentável. Portanto, é preciso que haja um ponto de convergência, que são conhecidos como os valores, princípios de uma sociedade, para a partir de então serem geradas as regras e os comportamentos e também as sanções correspondentes. Pois bem, o viés dessa conversa é tratar sobre o comportamento das pessoas dentro de uma plataforma. Não se trata mais da realidade do mundo tangível, mas do mundo virtual, aquele que é acessado através da internet, sobretudo através das redes sociais. Nós sabemos que os comportamentos humanos podem ser reproduzidos nesses ambientes e exatamente por isso a legislação também se adapta para perseguir essas condutas inadequadas e criar sanções para elas. E antes disso, criar normatizações. Não pode ser um ambiente sem regras, sem limitações.
porque nós, a partir do momento, conforme já dizemos, que vivemos nesse caos onde cada um pensa do seu jeito e se comporta de acordo com os seus valores e seus princípios, isto não é sustentável. Invariavelmente irá ferir o direito de outra pessoa. E é por isso que nós surgimos para levar esse conhecimento que as pessoas em regra não têm, sobretudo porque existe uma briga de gerações, onde até cerca de 2 gerações passadas os pais ensinavam aos filhos sobre tudo, mas foram surgindo novas ferramentas em que os filhos começaram a usar sem que os pais lhes ensinassem como manipulá-las. Então, essas pessoas foram aprendendo a gerir essas ferramentas de uma maneira empírica, sem saber ao certo se estavam fazendo algum ilícito, se estavam cometendo algum ilícito, né? Se estavam fazendo a coisa correta, e de forma que as práticas foram reiteradas e foram surgindo pessoas prejudicadas e gerando aí um arcabouço normativo para proteger o direito das pessoas que se sentiam lesadas, mas que, conforme o princípio da anterioridade e o princípio da legalidade, os ofensores não poderiam ser punidos, porque não existia uma lei, uma norma penal que punisse essas pessoas por uma conduta praticada nesse tipo de ambiente, que é diverso do ambiente real. Então, para isso, surgem as normas aplicáveis aos ambientes virtuais, às plataformas e redes sociais, e quando surgem, já dentro desse novo modelo, dessa nova proposta e de uma nova dinâmica social, essas normas elas já compreendem da projeção que um mal pode ser causado a uma pessoa, né, que pode ficar ali, vamos dizer, ad eterno numa rede social, e que pode também atingir um público muito maior do que o círculo de amizade daquela pessoa. Portanto, o ordenamento jurídico brasileiro hoje prevê penas que são triplicadas em relação àquelas penas que são aplicadas no mundo real. E é por isso que é importante falar sobre os crimes contra a honra, né, e notadamente dentro do ambiente digital, o ambiente das redes sociais. Bem, primeiramente é preciso falar que no Brasil, o Brasil é um país que costuma usar bastante as redes sociais. Hoje temos aí o Instagram, temos o WhatsApp, que é um aplicativo de mensageria, que é o aplicativo mais usado, que alguns consideram como rede social, outros não, mas enfim, é um aplicativo hoje que tem penetração em 98% da população que já está alfabetizada digitalmente, né, que já possui internet, que já manipula dispositivos. Aí você veja que realmente é uma população grande, mais de 200 milhões de pessoas, considerando que a população hoje são 217 milhões de pessoas. O Brasil hoje possui aproximadamente 200 milhões de pessoas que estão aí de alguma forma inseridas no mundo digital, né? Então veja que uma mensagem, um xingamento, um atentado contra a honra de uma pessoa, ela pode alcançar um público assim realmente muito grande, e que pode trazer essa pessoa para um quadro depressivo e muitas vezes de até entrar em um quadro crítico de atentar contra a sua própria vida. Então é preciso proteger o direito dessas pessoas, né? Esse direito à honra objetiva, à honra subjetiva das pessoas, para que esses crimes não alcancem
tamanha a projeção. Os crimes contra a honra aqui no Brasil são os crimes de calúnia, difamação e injúria. Como diferenciá-los? O crime de calúnia é quando a gente acusa uma pessoa de ter praticado um crime sem ela ter praticado. Eu falo, por exemplo, olha, foi fulaninho que roubou aquela bicicleta que estava ali. Então eu estou caluniando. Se eu sei que aquela pessoa não cometeu aquilo, né, ou se ainda não existe um processo em andamento, um inquérito aberto, ou até mesmo uma sentença penal condenatória em desfavor dessa pessoa a quem eu estou me dirigindo. Então, veja, se eu não estou declarando isso num ambiente de delegacia, num ambiente policial, num ambiente de investigação, eu estou meio que fofocando isso para um vizinho, para alguém, eu estou cometendo um crime, é o crime de calúnia. Está previsto no artigo 138 do nosso Código Penal. Existe também o crime de difamação, diferente do de calúnia, é aquele quando a gente fala mal de uma pessoa, mas não atribui a ela um crime, né? Na verdade, a gente está falando mal de uma pessoa, dizendo sobre as condutas dessa pessoa, né? Trazendo algo desabonador sobre ela, espalhando para todo mundo, olha, essa pessoa aí parece que faz isso, anda fazendo aquilo, né? Mas que isso e aquilo não seja necessariamente um crime. Então a gente está falando de difamação. E a injúria é quando a gente se reporta diretamente ao destinatário da mensagem, né? E o agride verbalmente, né? No caso aí até chamá-lo de seu isso, seu aquilo, sua isso, seu filho disso. Então, quando nós estamos cometendo essa conduta, é sim um crime. Pois então, esses crimes, naturalmente, as pessoas através de comentários em redes sociais, elas podem fazê-lo. E há algo muito crítico hoje que as pessoas fazem, inclusive de uma maneira irrefletida, que são comentários injuriosos. Pois essas pessoas que estão se sentindo de alguma forma agredidas, elas podem provocar o poder judiciário de seu estado, né? Provocar o órgão policial do seu estado e tentar localizar o autor dessas ofensas para uma investigação, e caso já tenha identificado quem é, ela pode entrar com ação de interpelação judicial para tentar entender o que é que aquela pessoa quis dizer com aquele comentário. E se de fato foi uma ofensa, né, diretamente àquela pessoa, né, ela pode entrar sim com uma queixa-crime a conduta de injúria, né, por ter sido vítima de injúria. E conforme já dito, a pessoa que vai responder por esse processo, ela está aí no alvo de uma instrução criminal que ao final ela pode ter uma pena triplicada da pena que é comumente aplicada quando se trata de um xingamento na vida real, tete a tete. Então veja, é importante que as pessoas tenham esses conhecimentos, né, sobre suas condutas nas redes sociais, porque as pessoas sequer sabem hoje o que seus filhos andam fazendo, não sabem sequer qual a idade que pode usar, se inscrever numa rede social, que eu já adianto, é a idade de 13 anos. Então existe aí realmente um mar de dúvidas e que as pessoas precisam de alguma forma se orientar e esclarecer seus filhos e amigos sobre o comportamento nesse ambiente. É essa a proposta da palestra, que é justamente empoderar as pessoas para que elas tenham o conhecimento do desdobramento de suas condutas no ambiente digital, que são menos de 2% da população hoje que tem essa consciência, né? Existe hoje, inclusive, pesquisas na Câmara dos Deputados, e menos de 20% dos brasileiros sabe minimamente sobre os seus direitos e deveres. E imagine isso levado à projeção
sobre normas recentíssimas e específicas sobre o ambiente digital. Então, enxergo aí nesse cenário aí uma oportunidade a ser explorada e acredito que posso contribuir em relação a esse tema. É esse minha contribuição aí para a plataforma Sensibilize.